A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, a paz de Deus, Deus seja louvado. Amados irmãos, mais uma vez aqui com alegria no coração, vamos ler aqui um versículo da palavra do Senhor, para que a nossa fé venha aumentar a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero ler aqui com meus irmãos no livro de São Marcos, capítulo de número 5, glória a Deus, versículo 22, a seguir, que diz desta maneira: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Amados irmãos, nós vemos as maravilhas de Deus constantemente. Amém? Vamos falar aqui sobre uma grande obra feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus, para que nós, como pais, nos mova a entender a importância de acreditar que não há nada impossível para Deus. É bom que a nossa fé esteja sempre colocada nas mãos de Deus, de modo que cada dia acreditemos que não há nada impossível para Ele. Mas às vezes encontramos um número de pessoas que estão carentes de fé e eles não acreditam no que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele é poderoso. No versículo 21 ali, nós vemos ali que Jesus, tendo voltado para o barco, chegou até a margem e uma multidão ali ao seu redor estava ali para ver, para ouvir as palavras do Senhor, palavra de cura, palavra de libertação, e aonde também ali chega aquele homem chamado Jairo. A Bíblia nos diz que Jesus estava passando da outra margem em um barco e que havia uma grande multidão ao redor dele. E nós sabemos que estas pessoas estavam reunidas para ouvir boas novas, as palavras de cura, de libertação, de salvação que Jesus estava trazendo para eles. Então chegou este homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga em Cafarnaum. Este homem foi um dos que reuniu com os escribas e fariseus que sempre perseguiram e confrontaram Jesus em tudo que ele dizia. Mas um dia, a filha deste homem ficou doente. E a Bíblia diz que essa menina todo dia piorava cada vez mais. Jairo sempre se preocupava em saber se sua filha ia morrer. Mas Jairo rapidamente correu para onde Jesus estava e implorou, irmãos. Ele clamou: Jesus, ele não mede distância para te abençoar. Jesus, ele não vai olhar o porquê a sua vida está, como a tua vida está. Ele quer te abençoar, ele vai te abençoar e pronto. A Bíblia nos diz assim, olha, que Jairo correu desesperado para onde Jesus estava e implorou a ele, pedindo muito que Jesus fosse com ele, que colocasse a mão sobre a filha. E ele tinha certeza que isto iria acontecer, um milagre. Então Jairo teve a sua fé. Também nós vemos aqui, irmãos, que ele teve que passar por uma grande multidão que cercava Jesus. Muitas vezes a fila é grande, a fila é maior, mas se você buscar o Senhor pelas madrugadas, pode ter certeza que a fila ela é menor. Por quê? Porque muitos estão dormindo, mas poucos crentes estão orando. Então na madrugada é mais maravilhoso buscar o Senhor. É isso que nós temos que entender. E nós vemos ali que Jesus viu o desespero, viu aquele homem desesperado por sua filha que estava morrendo. Jesus então estava com ele, irmão. E quando Jesus está, oh glória a Deus, as maravilhas acontecem. Aí nós lemos aqui no versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disse: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não incomodes o mestre, a sua filha. Mas, irmãos, nós sabemos que Deus, ele é autor e consumador da nossa fé. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, irmãos, nós temos que entender que a vontade de Deus é o que importa em nossa vida. Então Jesus ouviu aquilo ali, disse a ele, a Jairo: não tenha medo, ou quer dizer, não temas, tão somente creia. E não deixou ninguém seguir, ele falou: olha, vamos lá até a tua casa. Só vai comigo Pedro, Tiago, João e olha, e mais ninguém. Quando chegaram à casa,
de Jairo, Jesus viu um alvoroço, com grande gente chorando, se lamentando em alta voz. Então Jesus entrou e lhe disse: por que todos este alvoroço? Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Ah, irmãos. Aí todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Porque Jesus, irmãos, não é com chocarrice, não. Jesus é com seriedade. Se você tem seriedade no teu coração, se você tem um verdadeiro temor, a bênção vai te alcançar. Então Jesus pega ali, olha, o pai da menina, a mãe e os discípulos que estavam com ele e entrou onde a criança estava. E Jesus pega pela mão daquela criança e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso deixou todos ali atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém. E mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Porque a menina estava viva, glória a Deus, aleluia. Oh, maravilhoso é este Deus, irmãos. Ele é soberano, ele é eterno, maravilhoso. Isso que importa. Por isso que muitas pessoas não entendem qual é a vontade do Senhor. Quando Jesus pega ali na mão daquela menina e ele diz: Talita cumi, quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. E quando ouviu esta voz maravilhosa de Jesus, levantou-se e caminhou aquela criança. A Bíblia diz que a menina tinha 12 anos, irmãos. Então ficaram felizes por este milagre, por ter acontecido com a filha de Jairo, porque ele ordenou que alimentasse a menina e não dissesse nada do que aconteceu. Mas Jesus, irmãos, quanto mais ele dizia: não diga nada a ninguém, mais se propagava que Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. É isso que nós temos que entender, que Deus é maravilhoso, irmãos. E concluímos com essa história, irmãos, esse fato verídico, dizendo-lhe que devemos refletir em todos os momentos e ter fé e confiança de que Jesus pode curar as nossas feridas e que coloquemos nossa confiança nele, bem como este homem chamado Jairo, que acreditava que Jesus salvaria sua filha. Então criamos como este homem fez com tantas pessoas o fizeram. Assim como a mulher que tinha o fluxo de sangue. Então Jesus, ele é maravilhoso. Ele curou aquela mulher também que há 12 anos ela estava sofrendo, ela estava morrendo ali com aquela hemorragia crônica. E onde Jesus está, alguma coisa acontece. Mas aquela mulher também se esforça. Ela faz a parte dela, que é chegar até o Senhor Jesus. É isso que eu quero dizer para você, meu querido irmão. Esforce, chega até o Senhor Jesus. Deixa a soberba de lado, deixa o orgulho, a arrogância. Se humilha para Ele, que você vai ver o milagre acontecer. Milagres. Sabe o que é milagres? Coisas inexplicáveis pela ciência, mas coisas que nós sabemos que Jesus pode fazer. Por quê? O que é impossível ao homem é possível a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado. Sabe por que Deus seja louvado? Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, majestade e poder. Confia no Senhor e o milagre vai acontecer na tua vida. Deus abençoe a tua vida.